Pessoal, bom dia. Eu sou a Simone. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa pela correria. Eu venho de Campinas, e a cidade, né? Vocês sabem como é. Mas é um prazer estar aqui com vocês nesse evento, né, com jovens aí buscando os vários interesses pelas muitas áreas, muitas possibilidades que vocês têm. Eu estou aqui para apresentar um pouco de uma área dentro da psicologia. Dentro da psicologia, a gente pode fazer muitas coisas. E uma dessas áreas é a psicologia do esporte. É uma área que vem crescendo muito, vem ganhando bastante espaço em vários campos de intervenção. Então, a ideia hoje aqui é vocês conhecerem um pouquinho dessa área, né? Saber o que a gente faz, aonde vocês podem se inserir, para quem tiver interesse, e a gente vai fazer uma atividadezinha prática para aplicar alguns dos conceitos que a gente trabalha aqui. Tá? Eu sou psicóloga do esporte há 15 anos, trabalho em algumas instituições que eu vou apresentar rapidinho, porque esse não é o nosso foco, mas eu trabalho no Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, em Campinas. Tá? O Vanderlei, eu acho que não é muito da geração de vocês, né? Mas foi ele que acendeu a pira olímpica nas Olimpíadas do Rio, não sei quem acompanhou a cerimônia de abertura. Ele foi o maratonista que foi interrompido quando ele estava indo para a medalha de ouro na Olimpíada de Atenas. E hoje ele tem um instituto lá em Campinas, né, que é nessa pista de atletismo, que trabalha com vários atletas, desde crianças até atletas de alto rendimento. Então, eu sou psicóloga dessa equipe e trabalho desde a garotada que está começando a conhecer a modalidade. Nós trabalhamos com o atletismo, até atletas olímpicos. Então, eu fiz parte também da seleção brasileira, né, pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pela Confederação Brasileira de Atletismo, nos últimos 2 ciclos olímpicos. Tive trabalhando com a seleção na Olimpíada de Londres, em 2012, e agora no Rio, né, em 2016 também. Tá? E a psicologia do esporte, gente, para vocês terem uma ideia do que é uma área que a gente vai tentar entender como que os fatores psicológicos vão interferir no desempenho físico de um atleta, mas também, além disso, a gente trabalha não só com atletas, mas também como que o esporte pode ajudar uma pessoa a se desenvolver, né? Quais são os aprendizados que o esporte e a atividade física trazem, tá? Uma coisa que eu queria perguntar aqui para vocês, de quem está aqui, quem considera que até hoje, pode ser desde a infância, na escola ou no momento atual, quem considera que teve uma experiência positiva com o esporte? Quem considera que teve uma experiência negativa? Ou não sei. Algumas mãozinhas. Então, gente, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, porque o esporte, ele não é positivo ou negativo em si. Na verdade, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, depende muito de como aquela atividade é conduzida. Né? Se a gente tem um professor bacana, que conduz a atividade de uma forma legal, inclusiva, que facilita a gente fazer amigos, a gente se sentir bem no lugar onde a gente está, provavelmente a nossa experiência vai ser positiva. Se a gente tem um professor, né, que é daquele mais repressor, né, que cobra muito, que segrega o grupo de alguma forma, porque pega os mais talentosos e exclui os que têm mais dificuldade, provavelmente a gente vai ter uma experiência negativa, tá? Então, a psicologia também trabalha com isso. A gente trabalha com os professores também, para que eles possam conduzir aquela atividade de uma forma que seja prazerosa para todo mundo. Não só para quem vai ser atleta de alto rendimento, mas para quem está ali buscando um bem-estar, às vezes se conhecer melhor, ter uma experiência prazerosa, fazer amigos, né? Então, a gente trabalha em todos esses contextos. Normalmente, quando pensam num psicólogo do esporte, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né, da psicologia de uma forma geral, né? Quando a gente fala
Por exemplo, se um amigo de vocês chegasse e falasse assim, então, eu estou indo num psicólogo. Qual que é a primeira coisa que vem assim na nossa cabeça? Tá louco? Você tá com algum problema? O que está acontecendo? Quer conversar, né? Assim, a primeira coisa que a gente pensa. No esporte também é assim. Os atletas, eles também têm um certo receio no começo de assim, mas eu vou conversar com um psicólogo, vão achar que eu tenho problema, que eu tô ficando doido, né? E a gente tem que ir quebrando justamente essa imagem, mostrando para eles que não, que a gente não trabalha só com quem tem problema. A gente também trabalha com os problemas, claro, porque eles acontecem, né? Um atleta, ele sofre muita pressão, muita, e principalmente de si mesmo, tá? Provavelmente alguns de vocês que estão aqui nessa feira procurando, né, conhecer todas essas áreas já devem estar passando um pouco por isso, de estar se cobrando, né, de para onde que eu vou, o que eu vou fazer da minha vida. O atleta, ele também se cobra no sentido de ele se dedica tanto para uma atividade que ele quer ter aquele retorno. E ele é muito cobrado pelo treinador, muitas vezes pela família. Então, a gente está lá, muitas vezes, para ajudar ele a lidar com essa situação também. Vocês imaginam o que é para um atleta entrar, vocês viram aquela pista, né? Um estádio, por exemplo, eu estava falando para vocês das Olimpíadas. As Olimpíadas é um estádio que é uma coisa assim que assusta qualquer pessoa, né? Você imagina um atleta, muitas vezes um atleta jovem, que nem sempre teve muita experiência internacional, porque eu tive, por exemplo, um dos atletas que a gente trabalhou na Olimpíada do Rio, as Olimpíadas foram a primeira competição internacional dele, porque ele é um atleta jovem, que assim, se desenvolveu muito rápido, e aí ele já fez o índice olímpico e foi para a Olimpíada. Ele não teve aquela experiência de passar por um campeonato sul-americano, um pan-americano. Ele foi direto para a Olimpíada e, de repente, ele se viu dentro daquele estádio com aquela multidão, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Então, a gente trabalha também, né, nessa preparação. Uma coisa que é importante vocês saberem é que a psicologia do esporte, para ser psicólogo do esporte, a gente precisa fazer a faculdade, a graduação de psicologia. Tá? Então, hoje tem muita gente que, às vezes, trabalha dando um auxílio na preparação mental, né? Tem a área de coaching, tem várias outras áreas que estão correlacionadas, mas para ser psicólogo do esporte, tem que fazer a graduação em psicologia. Tá? E aqui, gente, a gente pode trabalhar tanto em projetos sociais, né? Que aí a gente vai trabalhar com aquelas crianças que estão ali, a autoestima, a autoconfiança, a identidade delas, todos os valores que o esporte ajuda a gente a trabalhar, tá? Que elas tenham um estilo de vida mais saudável. Porque na infância, se você tem uma experiência positiva, na infância, na juventude, a tendência de você ser depois um adulto praticante, que tem um estilo de vida saudável, é muito maior. Então, é muito importante a gente valorizar aquela primeira experiência da criança, tá? E também que a gente possa oferecer para eles modelos positivos. Porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem tanto modelo negativo por aí, né? Muitas vezes ali dentro das comunidades, dentro da escola, às vezes quem é valorizado é a pessoa que segue um caminho errado, que consegue as coisas fácil e tem ali, de repente, para mostrar. O esporte, ele mostra um outro lado. Ele mostra que esses jovens podem ter modelos, que são os atletas que normalmente são referência para eles, que conquistaram as coisas com base em muito trabalho. Não foi roubando, não foi passando por cima de ninguém, né? Não foi fazendo nada de errado, nada ilegal. Não, foi com base em muito treino, muita dedicação. E isso é um valor muito legal para eles aprenderem. A gente pode trabalhar também com o esporte escolar, né? Alguém aqui, dentro da escola, tem um esporte organizado, assim, de tipo ir para competição pela escola? Já viveu isso? Você já? Já? Vocês têm? Oi? Vocês tinham. Legal. É uma experiência muito legal, quando tem.
Porém, como a gente viu, a maioria aqui não tem, né? Porque as nossas escolas, elas não têm um esporte muito organizado. Normalmente, isso é feito mais fora, nos clubes, nas instituições. Quando isso acontece dentro da escola, é muito legal, porque daí vai todo mundo junto, vai para competição. Tipo, é uma experiência que fica, assim, realmente guardada na memória com muito carinho, né? Espero que a de vocês tenha ficado com uma experiência muito positiva, tá? A gente pode trabalhar também com a prática de tempo livre. Por exemplo, hoje a gente tem muitas consultorias, né? Sabe aquele pessoal que faz corrida de rua, ciclismo, triatlon, maratona aquática, né? Tem grupos esportivos que são pessoas que não são atletas de profissão, eles são praticantes e no tempo livre deles, eles se juntam com um grupo e eles vão fazer aquela atividade. E para eles isso é muito prazeroso. Eles fazem pelo prazer, não é por ser uma profissão, né? Só que ao mesmo tempo eles também têm os objetivos. Eles ficam muito tristes quando não alcançam aquele objetivo, né? Quando se lesionam, tá? Essa é uma das áreas que vocês vão ver que a gente trabalha também, a área da reabilitação. Quando um atleta está lesionado, às vezes ele tem que passar por um processo cirúrgico. Então a gente pode trabalhar tanto dentro dos clubes quanto muitas vezes em clínicas de reabilitação, né, para acompanhar esse atleta tanto no período em que ele está afastado do treino, quanto no retorno, porque quando ele volta, ele sofre também, né, porque ele volta querendo fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, ele vai passar por todo um processo de reabilitação que ele precisa ter muita calma e paciência, e é muito difícil ter isso quando você quer muito voltar logo. Então a gente acompanha ele nesse processo. A gente pode trabalhar também com pessoas que estão buscando o esporte como uma forma de reinserção na sociedade. Às vezes, pessoas que sofreram um acidente, ficaram paralíticas, estão numa cadeira de rodas, né? E aí elas encontram no esporte uma forma de se conhecerem naquela nova condição e de fazerem novas amizades e descobrirem as suas capacidades. Hoje, uma área que tem muita visibilidade também é o esporte paralímpico, que é a mesma coisa do esporte de alto rendimento. São atletas de altíssimo nível, eles são profissionais, e com eles a gente não trabalha a questão da reinserção na sociedade. Na verdade, eles já passaram dessa fase. Normalmente são atletas que já estão muito adaptados à condição da deficiência e eles são atletas de alto rendimento. Então, a gente vai trabalhar com eles as mesmas coisas que a gente trabalha com, né, o atleta olímpico que não tem deficiência. E eles são uma grande inspiração, né? Eu acho essa foto muito interessante, porque o Alain Fonteles, vocês já viram ele, conhecem. Ele é um grande velocista, né? Recordista das provas de velocidade aqui no atletismo. E ele é amputado do joelho para baixo, das duas pernas. E esse menininho aqui, ele tem a prótese, né? E o Alain Fonteles, ele tem esse símbolo, que é a marca dele, né? E aí ele está aqui na TV e o menininho está ali seguindo o modelo dele, uma inspiração para ele, com a medalha no peito, né? Então, isso é muito inspirador. O esporte, ele realmente tem esse poder, né, de inspirar. E no alto rendimento, então, a gente vai trabalhar realmente para otimizar a performance daquele atleta, né? Trabalhar com todas as questões psicológicas que podem interferir no rendimento. Para isso, a gente trabalha todas essas dimensões. Ele faz o treino físico, ele faz o treino técnico, ele tem a parte tática de como que ele vai competir e nós fazemos a preparação psicológica. Esse trabalho, ele tem que ser integrado, né? Não dá para a gente trabalhar sozinho, sem trabalhar junto com o treinador, junto com os demais profissionais. Hoje, na maioria dos clubes, a gente tem uma equipe interdisciplinar, né, composta de psicólogo, fisioterapeuta, médicos, treinadores, às vezes tem fisiologista, nutricionista, todo mundo trabalhando para esse atleta conseguir chegar bem, né, nos principais objetivos dele, que normalmente são as competições. Antes da gente entrar aqui nas questões mais trabalhadas, eu vou dar uma quebradinha aqui na minha fala. Deixa eu ver como é que faz mesmo. Aqui. Vamos lá que eu estou aprendendo a mexer nisso aqui, hein?
Aí eu minimizo aqui. O vídeo. Aqui, ó. Isso. Ó, peraí, vamos ampliar. Isso. Pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte. Só para a gente poder começar a aplicar um pouquinho dos conceitos que a gente trabalha, uma das coisas que a gente trabalha muito com o atleta é a concentração. Porque um atleta, quando ele entra para competir, normalmente ele entra com muita coisa na cabeça. Né? Ele entra com várias preocupações, né? Se ele vai conseguir chegar naquele resultado, quem que está olhando para ele, quem que está na arquibancada, o que vão falar depois, se ele não for bem naquela competição. Tem um monte de coisa passando na cabeça dele. E, por isso, a gente precisa trabalhar para ele estar concentrado no que ele vai fazer. E isso não é nada fácil. Então, eu queria fazer com vocês aqui um teste de atenção. Quero ver aqui quem que é bom de concentração, tá? Aqui a gente vai ver 2 times, né? Se eu não me engano, acho que é um de preto e um de branco, e eles estão batendo uma bola de basquete. Eles estão fazendo um passe, os passes, né? De um para o outro. A gente vai, deixa eu dar a orientação aqui, ó, que eles vão soltar. Então, vocês vão contar quantas vezes o time de branco passa a bola entre si. Então, passou a bola uma vez, 2 vezes, tá? Então, vamos ver depois quem que acerta. Quem arrisca? 15? 15? 15? 16? 14? 10? 15? 15 também? Contou? 16? 15? 10? Passes, tá? Quem acertou, bastante gente até. Então, vocês estão bem concentrados. Parabéns. Para quem chegou perto, né? 16, 14, às vezes é uma distraçãozinha ali que já faz a gente se confundir um pouquinho no passe, de repente olhou para outra coisa, perdeu a contagem, né? E eu queria saber, vocês viram mais alguma coisa aqui? Vocês viram o quê? Um macaco? Vocês viram isso? Hã? Quem viu? Você viu o quê? O que você viu? Um macaco? Você viu? Você viu? Você viu isso aí? Alguém mais viu? Alguém não viu? Gorila? Como assim, gente? Que gorila que a gente não viu? Vamos lá. Vou colocar. Deixa eu ver como é que volta. Vamos lá. Agora, vejam o vídeo novamente e vamos ver se vocês viram alguma coisa que vocês não viram antes. Não viram? Gente, a nossa mente é muito doida, né? Se for pensar, como o negócio estava ali na nossa frente, a gente não viu.
Por quê? Porque naquele momento vocês estavam concentrados em contar os passes. Para vocês verem como a nossa mente ela é seletiva. Se a gente está realmente focado em um objetivo, a gente consegue fazer com que a nossa mente não desvie daquilo. Pode cair um mundo, né? Pode chover meteoro, pode passar um gorila ali, ele ainda fez assim, ó, e a gente não viu. Né? Então, gente, ó, eu acho que vale vocês lembrarem disso, não só para essa palestra que a gente está fazendo aqui, mas para a vida de vocês. Quando vocês estiverem fazendo, de repente, uma prova, né? Vocês estiverem lá no vestibular, vocês estiverem fazendo uma apresentação em sala de aula, né? Então, lembrem disso. Se vocês estiverem concentrados no que vocês estão fazendo, né? Então, eu estou concentrada na prova, eu estou pensando só na matéria que eu estudei e eu não deixo a minha mente, né, ela dissipar, né, para outras coisas. Eu não vou pensar no que, sei lá, o que meu professor vai falar com a minha nota, que nota que eu vou tirar, se eu vou passar no vestibular ou não, o que meu pai vai falar, minha mãe vai falar. Não, eu estou pensando só no que eu estou fazendo. Se a gente está dando uma palestra, não adianta você ficar pensando no que a pessoa está pensando de você. Pronto, já perdeu o foco, que é o que mais acontece quando a gente vai fazer uma apresentação, por exemplo, em sala de aula, não é? A gente está lá falando, aí você, de repente, você vê alguém olhando para você, aí você já interpreta que aquela pessoa está pensando alguma coisa, né? Você já pensa, ela não está gostando, ou eu falei alguma besteira, ou você vê alguém rindo, você fala, ele riu de mim, fiz alguma besteira. Então, a nossa mente, ela fica meio que captando essas coisas e perde o foco. E a gente pode treinar isso. Então, com os atletas, a gente treina essa capacidade de concentração, tá? Então, eu queria fazer uma atividade prática aqui rapidinha. Na verdade, eu trouxe várias atividades, mas eu vou escolher uma só para que a gente possa tocar, tá? Não gastar tanto tempo. Para isso, ó, eu vou apresentar para vocês qual que vai ser o nosso material. Quem é bom com raquete de ping-pong? Ó, nós vamos precisar de 2 voluntários que sejam bons de ping-pong. Ó, opa, o microfone não dá, né? Ó, vocês vão ter que fazer só isso aqui, ó. Só isso. E aí? Um de cada lado. Vamos lá. Thiago, vem cá, Thiago. Então, ó, agora a gente vai precisar de uma pessoa. Vamos fazer como se fosse um time, né? Uma pessoa para esse time. Esqueci. Uma pessoa para cada time para contar quantas vezes essa pessoa conseguiu bater. Quem que se habilita a contar? O do Thiago. Pode ser o Felipe? Não, Pedro. Então, o Pedro vai contar isso, fica aí. E quem conta aqui o da Sara? Você é a Gabriele. Então, a Gabriele vai contar o da Sara. A ideia, deixa eu ver se pelo espaço a gente consegue. Eu gostaria que eles pudessem se ver. Então, eu não vou ficar aqui no meio, tá? E a nossa tarefa vai ser o seguinte. No momento em que eu falar já, eu vou contar 1 minuto, tá? Em 1 minuto, a gente vai ver quem consegue bater mais vezes. Só que tem que ser daquele esquema que eu falei, tem que ir virando. Porque se a gente faz assim direto, é muito difícil de contar, porque fica meio que curtinho, né? Então, a gente vai fazer assim, virando. E aí, o Pedro e a Gabriela, ou Gabriele, vão contar. Vocês podem ajudar, quem quiser ajudar, para conferir se eles contaram corretamente. Só que tem mais uma regra. Se a bolinha cair, zera. Começa a contar de novo. Então, se a Gabriela estiver lá no 160 e estiver dando 1 minuto e cair a bolinha, zera. E aí vence quem tiver com maior número,
quando der o tempo de 1 minuto. Tudo bem? Deu para entender? Dá uma treinadinha aí. Pode dar uma treinadinha. Vou colocar o... Tem que ir virando muito... Ó, ela manda bem. Vamos ver. Isso! Tenta bater mais curtinho. Quer ver? Deixa eu ligar o cronômetro. Aí, estamos indo bem. Vamos lá, Thiago. Ó, a gente... Vamos fazer assim mesmo. Assim dá certo, porque daí eles têm um pouco mais de espaço. Cuidado quem está em volta para não ser nocauteado, tá? E a gente vai fazer, então, o valendo. Eu vou fazer assim, 1, 2, 3 e já, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Segundos. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Deu. E aí, gente? Como é que foi a Sara? 66? Caraca, acho que ela quebrou o recorde mundial da bolinha de ping-pong. E aí, o Thiagão? 10, 0. 10, foi melhorando. É isso aí, tudo é prática, né? Tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigadão. Obrigada também para a Gabriele, para o Pedro. Vamos lá, gente. Com essa atividade, o que vocês acham que a gente trabalha ali? Atenção. A concentração. Na concentração, o que acontece aqui? O que ajuda a concentrar? O que pode atrapalhar a concentração nessa atividade? O nervosismo, né? Ó, vamos pensar. Quais são os fatores que contribuem para aumentar o nervosismo numa situação como essa? A ansiedade que a gente fica, eu quero, né? Quero ganhar, eu quero fazer mais. O medo de errar, muita gente te olhando, né? Então é uma situação de exposição, você tá ali, todo mundo te olhando, ver se como que você tá indo, né? Oi? O medo de aceitar o colega. Então a gente tem que se preocupar com todas essas coisas e Oi? A questão de estar competindo com uma outra pessoa. Tiago, você conseguiu em algum momento ouvir a contagem da Gabriela? Porque ela estava contando alto, né? Você não ouviu. Ok, isso é bom. Porque quando a gente ouve, fica meio que... Ela já está no 50, ela está no 60. Isso deixa a gente mais nervoso ainda. Então, a gente tem que focar no nosso, principalmente quando começa. Eu fiz isso meio que propositalmente. Aquela contagem regressiva, né? Faltam 10, 9, 5... E eu já fiz essa atividade, às vezes, em outros lugares, que a pessoa que estava ganhando, quando começa lá, falta 5, 4, aí a pessoa se desespera e cai a bolinha e aí zera, né? Então, olha, Sara teve um controle ali muito legal, né? E o Thiago também foi, tipo, firme, persistente até o final. Então, é isso que conta. É uma atividade que ninguém aqui é expert, ninguém precisa dominar, é mais para a gente entrar e se divertir. Tá? Então, gente, na psicologia do esporte, a gente trabalha com tudo isso. A gente vai tentando trazer situações que a pessoa, o praticante ou mesmo o atleta, ele possa pensar em tudo isso e conseguir aprender a ir controlando,
né? Então, o atleta, ele está sempre em situações de exposição. Ele sempre está treinando e competindo e está todo mundo olhando para ele, vendo se ele está indo bem, vendo se ele está tendo um bom resultado. Então, ele precisa aprender a se controlar nessa situação. E a ansiedade é uma das coisas que mais atrapalha a gente. Então, eu queria já deixar uma dica para vocês, para quem sofre de ansiedade em alguns momentos, que eu acho que todos nós, né? Todos nós, em algum momento, a gente sente aquelas borboletas no estômago, a gente sente que parece que deu um branco na nossa mente, que a gente não consegue nem pensar direito, nem lembrar o que a gente se preparou para falar ou para fazer, né? Então, gente, um recurso muito importante, muito eficaz, é a nossa respiração. É uma coisa muito simples e que realmente ajuda muito a gente a se reequilibrar. Então, uma coisa que vocês podem começar a prestar atenção é que, no momento em que a gente fica mais ansioso, a gente começa a respirar muito ofegante. A gente começa a respirar aqui em cima. É a respiração que a gente chama de torácica, né? Então, a gente fica... né? E respira curtinho e rápido. A gente tem que fazer o contrário. Quando a gente está mais nervoso, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar se acalmar e fazer uma respiração profunda, mais lentamente. E a gente pode tentar observar se a gente está conseguindo fazer a respiração abdominal. Em vez de encher o peito, né, da gente fazer aqui, né, a gente vai tentar encher aqui, o nosso abdômen. Essa é uma respiração que faz o oxigênio ele circular melhor pelo nosso organismo. E só com esse movimento, a gente já reequilibra. Aquele branco que parece que dá na hora do nervosismo, ele começa a voltar, a gente começa a se organizar, tá? Então, fica essa dica aqui para vocês aplicarem, né, em momentos que vocês sentirem essa necessidade. E aí, deixa eu ver se eu consigo... Aí a apresentação. Isso. Isso. Aí, obrigada. Então, gente, ó, muitas dessas questões são as que a gente conversou um pouquinho aqui. A gente trabalha a ansiedade, a concentração. Antes e depois de uma competição, eles ficam muito pilhados. Então, o psicólogo normalmente está junto com eles nas principais competições, né? Principalmente as competições que são realmente um objetivo para eles. Pode ser um campeonato estadual, um brasileiro, ou um campeonato mundial, uma Olimpíada, depende do nível do atleta. Tá? Tem várias rotinas pré-competitivas. Que esse aqui é um videozinho muito engraçado. Vocês já ouviram falar da Haka? Já ouviram? É isso aqui, né? É uma situação bem engraçada, na verdade. É o pessoal do rugby, que eles fazem uma dança muito doida, né? E é meio que um ritual meio tribal, assim, umas coisas meio engraçadas. E eles fazem uma coreografia todos juntos, a equipe toda junto. E isso ajuda eles a ter aquela união da equipe e a colocar a agressividade para fora. Então, eles entram assim muito motivados e muito unidos. Então, as rotinas antes de uma competição, principalmente modalidades coletivas, elas podem ajudar muito. Né? Às vezes, aquela rodinha de pôr a mão e vamos... Tipo, isso já é um momento de um ritual de preparação daquela equipe. Tá? Então, a gente trabalha a concentração, que é o que a gente viu aqui, a capacidade de se concentrar no que a gente está fazendo. Tá? E, por isso, a gente trabalha também para que eles estejam sempre motivados. O atleta sempre desanima em algum momento, né? Quando as coisas não estão saindo, assim como todos nós, né? Então, o psicólogo está lá ajudando também ele a passar por aquela fase e chegar no objetivo dele, tá? O ganhar e perder, porque, né, faz parte também. Todos nós temos momentos de conquistas e os momentos em que, por mais que a gente faça o nosso melhor, às vezes o objetivo não sai, tá? A gente trabalha com o grupo, com o treinador, né?
A questão de como administrar a situação dos adversários. Tem modalidades que a gente trabalha, inclusive, o risco de morte, porque se a pessoa, ela, por exemplo, na fórmula, aqui no automobilismo, né, no motociclismo, se eles têm uma falha de concentração, eles podem realmente morrer. Então, é muito sério isso. Tá? Uma vez eu trabalhava com um piloto de rally que aconteceu isso, que fica o copiloto, né? Não deu um comando correto, como eles estavam em alta velocidade, eles não fizeram uma curva. E eles caíram num abismo, e eles quase morreram mesmo, perfurou pulmão. Nossa, graças a Deus eles conseguiram sair dessa, não tiveram nenhum prejuízo. E depois eles foram procurar a gente, era uma equipe, né, de trabalho, porque eles queriam voltar a competir juntos. E como fazer com que o piloto voltasse a confiar no copiloto, que fez um erro que levou quase à morte deles. Foi um trabalho muito interessante. Tá? A rede de apoio, né? Isso aqui é uma cena de um pai ajudando um filho que se lesionou durante uma competição na Olimpíada, né? E o pai estava lá dando o apoio. Então, a gente vê quem que está lá para apoiar esse atleta e a equipe se torna parte dessa rede de apoio. Como lidar com a mídia, né? Porque o atleta de alto nível está cheio sempre de gente em cima dele. E a torcida também, principalmente no futebol, né, nos esportes que têm maior visibilidade. A torcida ela pode ser um fator de influência tanto positiva quanto negativa. Tá? Como eu estava falando para vocês, no esporte olímpico, você imagina, né, um atleta entrar num estádio como esse, né, com tanta gente. Né, aqui a gente tem o nosso medalhista de ouro do salto com vara, né, o Thiago Braz, estava competindo aqui no Rio, né, ou seja, no Brasil, uma Olimpíada em casa, né, é muita pressão. E aí a gente trabalha todos, né, esses aspectos que eu já falei para vocês. O controle da ansiedade, da pressão, né, e todas essas coisas que eles têm que administrar. Além disso, um fator muito importante é a competitividade. Eles têm que ser muito competitivos e usar isso a seu favor. Né? Aqui, na situação que a gente teve aqui, a competitividade poderia ajudar ou atrapalhar. Às vezes, se você fica competindo com o outro e se preocupa com o outro, isso acaba atrapalhando. Mas se você usa como estímulo e fala, eu quero ser melhor, aí a competitividade vem para somar. Tá bom? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais da psicologia do esporte, do que a gente trabalha, fica aqui meu e-mail, quiser conversar um pouquinho depois, estamos à disposição. Espero que seja um estímulo para vocês, pelo menos, saberem o que é essa área e levarem um pouquinho disso para a vida de vocês. Tá bom? Obrigada.